Boa tarde, galerinha, mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula. Hoje, dia 10/6, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje o assunto é a água e a formação de misturas. Essa aula é para os alunos dos 6º anos E e F da Escola Municipal Vinícius de Moraes. Com vocês aqui ministrando mais uma aula, o professor Wallace. Então, misturas é o nome dado a uma solução onde foi utilizado várias substâncias para compor aquela solução. Por exemplo, aqui nós temos dois materiais sendo utilizados. A gente tem a água e o sal. As misturas elas podem ser homogêneas e heterogêneas. A gente vai ver o porquê disso logo mais adiante. A mistura ela vai ser considerada homogênea quando ela apresentar apenas uma única fase. Quando ela apresentar 2, 3 ou mais fases, ela será chamada uma mistura heterogênea. E o que é fase, pessoal? Fase são essas partes que a gente pode ver a olho nu. Então a gente misturou aqui areia, água e óleo. Então a gente pode ver cada fase dessa. Então fases são essas partes da mistura que a gente pode ver. É a divisão de cada elemento. Então, como eu disse, quando ela apresenta uma única fase, ela é chamada de solução homogênea. Quando ela apresenta duas fases ou mais, ela é chamada de solução heterogênea ou mistura heterogênea. Então a gente tem misturas com 2 fases, misturas com 3 fases e misturas com 4 fases e até mais fases, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Os tipos de mistura: a primeira mistura é a homogênea, onde eu já falei, é quando você pega e mistura duas substâncias e ao final do processo você não consegue ver a separação dos dois materiais. No exemplo, eu tenho a água e o açúcar. Quando eu misturo o açúcar na água, eu não consigo ver mais o açúcar. Eu só consigo ver aqui a água. Então, essa solução é homogênea porque ela apresentou uma única fase. Então, veja aqui numa imagem colorida, o açúcar, ao ser misturado na água, ele se dissolve completamente. Aqui é água com açúcar, mas a gente só consegue ver uma fase. Para isso, os componentes de uma mistura recebem nomes diferentes: soluto e solvente. Soluto é o material que se dissolve. Solvente é o material que dissolve o soluto. Exemplificando aqui, o açúcar seria o soluto e a água seria o solvente. Por quê? Porque eu vou pegar o açúcar e vou dissolver na água. A água está dissolvendo o açúcar. Então, açúcar, soluto, água, solvente. O resultado disso nós chamamos de solução. A água ela é chamada de solvente universal, pessoal, porque ela consegue dissolver quase todo tipo de material. Alguns materiais ela dissolve completamente, outros materiais ela dissolve só um pouco, não consegue dissolver todo o material, mas ela chega a dissolver. Então, por causa disso, ela é considerada de um solvente universal. Alguns materiais ela não consegue dissolver. As soluções, algumas soluções são chamadas de aquosas. Quais são essas soluções? Água mineral, por exemplo. Água mineral, diferente da nossa água normal que a gente tem em casa, formada só por 2 componentes, né? Oxigênio e hidrogênio. A água mineral ela tem vários outros tipos de substâncias, o quanto de substâncias que eu tenho na água mineral, mas nenhuma delas tira a característica da água. Nenhuma das substâncias que eu coloquei dentro da água mineral interferiu na aparência da água.
Então, quando eu misturo várias substâncias dentro da água e a água permanece com a sua configuração normal, eu chamo isso de solução aquosa. O primeiro exemplo de solução aquosa foi a água mineral, mas também tem esse exemplo aqui do vinagre. A gente pega um ácido, mistura esse ácido na água e a água vai permanecer, mudou a cor, mudou, mas permaneceu líquido. Então é chamado de solução aquosa, onde eu misturo as substâncias e a solução permanece com característica de água. Então são soluções aquosas. Nós falamos de mistura homogênea, agora misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam 2 ou 3 fases. Então veja só nos exemplos aqui de mistura heterogênea, nós temos água e areia, óleo e água. A gente tem mistura com 3 fases, onde eu misturo o óleo, a água e a areia. A gente tem misturas com 3 fases também, aquela pedra de mármore da mesa da cozinha. Então aquela pedra de mármore ali, ela é composta por 3 componentes, 3 minerais. Um é a mica, feldespato e quartzo. Esses 3 se juntam para formar o mármore. Outro exemplo de mistura heterogênea, se eu pegar gelo, água e limalha de ferro. Se eu misturar esses 3, eles não irão se misturar, não vai formar uma solução. Eu vou poder ver cada fase, a fase do gelo, a fase da água, a fase da limalha. Então são misturas heterogêneas que apresentam 3 fases, mas existem misturas heterogêneas com mais de 3 fases. Olha aqui um exemplo dessa mistura. Várias fases, dá para se perceber várias fases aqui nessa mistura. Olha outro exemplo aí, pessoal, de mistura heterogênea com várias fases. Eu estou adiantando a aula porque nós temos uns vídeos, eu vou mostrar uns vídeos para vocês. E esse conteúdo é pequeno, está no livro de vocês na página 67. Vocês vão poder se aprofundar depois. Então agora nós vamos ver uns vídeos, só que eu vou colocar ele direto na internet, tá bom? Porque aqui fica travando. Então eu vou colocar... Vou colocar o vídeo aqui direto da net, tá bom, pessoal? Para vocês assistirem com a qualidade melhor. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Então aqui a gente vê, ó, ele está misturando, fazendo aquela torre de líquidos que a gente viu naquela foto. Primeiro ele colocou o óleo, agora ele coloca leite. Agora ele está colocando detergente e a gente vê que não se misturam. Ó, a gente já tem 3 substâncias, 3 fases, completamente diferentes uma da outra e elas não se misturam. Ó. Então mistura heterogênea com 3 fases. Agora vai acrescentar um outro material. Está acrescentando vinagre de maçã, pessoal. Veja que ele não misturou com o detergente.
Então a gente já tem 4 fases, uma mistura heterogênea com 4 fases. Mas ainda temos mais um componente nessa mistura, que é o querosene. Veja também que não há mistura. Por último, ele acrescenta um sólido, que é um parafuso. Como o parafuso é mais denso, aí o parafuso desce, mas não se mistura, continua sendo uma mistura heterogênea. O parafuso não dissolveu. Depois ele coloca um caroço de milho, também, ó, exemplificando que a gente pode colocar várias coisas dentro de uma mistura e perceber. Vamos ver um outro vídeo mais simples que esse, tá bom? Vai falar sobre as misturas homogêneas e heterogêneas, bastante simples, um experimento que você pode fazer em casa, se você quiser, uma aula prática aí na sua casa. Você pode pegar copos transparentes, você coloca um copo com água, copo com álcool, você coloca óleo e você coloca sal. E aí você vai fazendo as misturas, vai brincando com elas. Vamos ver aqui como ela vai fazer as misturas, ó. Sal e água, mistura homogênea, uma única fase. Agora, exemplo de mistura heterogênea. Viu que elas não se misturaram, tá certo? Deu para perceber que naquela mistura as fases não se misturaram, pessoal. Então o assunto de vocês está no livro, na página 67 do livro de vocês, que tem por título A Água e a Formação de Misturas. Tá o assunto no livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu procurei fazer um vídeo mais curto hoje, porque o assunto é pequeno. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Até a nossa próxima videoaula. Lembrando que a atividade eu vou postar no grupo do WhatsApp da sala. Fiquem atentos para a nossa tarefa, ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.